É loucura da minha cabeça? Ou um mendigo no Brasil vive melhor do que um trabalhador de escala 6 por 1 que recebe um salário mínimo ou 2? Qual a vantagem que um trabalhador brasileiro tem sobre um mendigo? Na minha cidade aqui, por exemplo, o mendigo mora na área central. Como? Na rua não. Aqui existe uma casa de acolhimento que tem até psicólogo. Lá ele tem tudo limpo, ele tem chuveiro quente, ele tem muito mais segurança do que um trabalhador de escala 6 por 1 que recebe um salário mínimo. Esse trabalhador, ele mora lá no final da cidade. Sobre a alimentação, os restaurantes da área central aqui da cidade, o mendigo chega lá para comer, ele consegue um marmitex. Um marmitex aqui é em torno de 22, 25 reais. Um trabalhador que ganha um salário mínimo e ele talvez tenha uma família, ele consegue pagar 22 reais, 25 reais no marmitex todo santo dia para ele almoçar? Sobre saúde, né? Qual a vantagem do trabalhador sobre o mendigo? Eu estou comparando o trabalhador brasileiro com o mendigo. O trabalhador, ele vai ao SUS. O mesmo que atende o mendigo. É o mesmo médico que atende o trabalhador, é o que atende o mendigo. O trabalhador que muitas vezes é aquele cara que paga impostos, né? Que sustenta o país. É o trabalhador que sustenta o país. Sem contar na liberdade de tempo e espaço que o mendigo tem, né? Liberdade de tempo. Ele é um à toa, ele não faz nada, ele não trabalha, ele não produz, ele não contribui com nada. Ele é um peso para a sociedade. E ele tem liberdade de tempo quase que infinito. Ele só se preocupa em dormir e ali ficar sentado ali no sinal, ali pedindo dinheiro no sinal. Tem muito cara no sinal que se você oferecer um trabalho, ele te dá risada. Sobre liberdade de espaço. Você, um trabalhador aí brasileiro, ele consegue, por exemplo, falar assim, não, agora eu vou me mudar lá para Porto de Galinhas. O mendigo consegue, cara. Existe nas prefeituras, algumas eu não sei da sua cidade, mas na minha aqui, existe uma verba destinada para pessoas que querem ir para um outro local. Por exemplo, se ele alegar que a família dele, que ele tem amparo lá em Porto de Galinhas, ele consegue passagem de ônibus para ir para lá. Então o cara consegue transitar, o cara tem muito mais liberdade de tempo e espaço. Isso é fato, isso é indiscutível. Vocês perceberam a comparação absurda que eu estou fazendo aqui? E ainda eu tenho argumentos para isso. Qual é a chance de um país dar certo onde você compara um trabalhador que sustenta o país com um mendigo, que é o peso para o país? Eu não estou entrando no mérito como que a pessoa foi parar na rua, eu não estou julgando o mendigo, eu não estou condenando, mas assim, deixa sua opinião aí, compartilha. Tem condições um país desse aqui dar certo? Se você discorda, deixa seu comentário, argumenta, seja direto, não fica fazendo firula não, vai lá e argumenta por que eu estou errado aqui, beleza? Um abraço.